E algumas últimas atualizações sobre a história do Charlie Kirk, claro. Mas antes disso, eu volto a pedir, meus amigos, que se você estiver gostando desse conteúdo, do que a gente está fazendo aqui, dessas informações, enfim, do que a gente está tentando construir nesse canal, por favor, deixe seu like, se inscreve, comenta, contribui de alguma forma, compartilha, porque é muito importante para a gente crescer, certo? E eu acho muito interessante a gente continuar comentando sobre esse assunto do Charlie Kirk, porque a cada dia uma reviravolta diferente, não é isso? Então, tiveram muitos liberais, né, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos, pessoal mais voltado, né, para a esquerda, que afirmam que, né, o cara que cometeu, vou falar dessa forma, o falecimento do Charlie Kirk, era uma pessoa de direita, né, até eu puxei alguns tweets aqui, que demonstram assim, mais ou menos a opinião generalizada, né, entre aspas, mais ou menos, de várias comentaristas, né, do Twitter, enfim, do X, né, e da mídia também. Então aqui, ó, e agora, Nicolas Ferreira? Charlie Kirk foi, né, falecido por um cara de extrema direita, republicano, maga, filho de pastor, crente fervoroso, o oposto do que Nicolas Ferreira e Gustavo blá, 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 de esquerdistas, né? Ou seja, aí teve aqui, ó, tem vários aqui, ó. Tem outro aqui, e o cara que chamou dois já acabou enfim, aqui é um baldeografia na extrema direita do Brasil e mundial. O cara que, né, cometeu, né, o crime contra o Charlie Kirk, segundo a FBI, é branco, de família republicana, filho de policial, usava armas de fogo desde criança. Chega a ser engraçado, entre aspas, né, para não dizer mórbido. Isso aqui é uma notícia de um jornal americano chamado Post Millennial, e eu pedi aqui para traduzir, né, a repórter da ABC News desmaia, né, com romance entre, né, a pessoa que cometeu o crime contra Charlie Kirk e colega de quarto trans, muito comovente. Aí, por outro lado, estava, você sabe, falando tão amorosamente sobre seu parceiro, que na verdade, pessoal, o que aconteceu? Uma reviravolta nessa história. Com as investigações, com a prisão do Tyler Robson, descobriram umas mensagens de cunho romântico com um parceiro ou parceira dele no colegial, que seria uma pessoa transgênero, né? Ou seja, na verdade, era até uma pessoa que era mais voltada para a esquerda, tá certo? De acordo com o teor das mensagens, porque ele mesmo fala em algumas das mensagens aqui, vou até tentar procurar aqui, durante essa coletiva de imprensa, o procurador do Condado de Utah sobre o caso revelou que, né, a pessoa que cometeu o crime contra Charlie Kirk, o Tyler Robson, veio de uma família conservadora, mas assumiu posições esquerdistas em posições trans e outras, e acreditava que Charlie Kirk era uma pessoa odiosa. Então, ele até fala que o Charlie Kirk, aqui, ó, o suspeito de assassinato de Charlie Kirk ofereceu ao seu colega de quarto uma confissão e uma explicação, dizem as autoridades. Eu estava farto do ódio dele. Tyler Robson mandou uma mensagem para o seu colega de quarto, de acordo com um documento da acusação. Algum ódio que não era para ser negociado. Ou seja, esse rapaz, o Tyler Robson, ele acreditava ou acreditou profundamente, ao ponto de cometer um crime como esse, que o Charlie Kirk era uma pessoa odiosa, que ele proferia discursos de ódio, né? E assim sucessivamente. Aí vocês vão entender aonde eu quero levar essa história, né? Porque a mídia, certamente, como eu já mostrei aqui em vários outros vídeos, e enfim, certamente vocês já viram isso, sempre fala em extrema-direita, 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 como se o Charlie Kirk fosse uma pessoa de extrema-direita. Mas na verdade ele não era. Ele era uma pessoa moderada. Ou ainda que ele fosse de extrema-direita, isso não justifica o crime, não justifica o que foi feito contra ele. Porque, novamente, violência política não pode ser aceita. Mas essa reviravolta aqui é muito interessante. Porque a mídia já está tentando
falar aqui, por exemplo, de que na verdade o que aconteceu foi que o Tyler Robson estava tentando defender os direitos ou a vida ou o romance ou a possibilidade de romance que ele teria que ter com o seu parceiro, que no caso é uma pessoa transgênero. Ou seja, na verdade é um romance muito comovente. Esse jornalista, que até depois eu fui pesquisar, ele me parece até ser um jornalista renomado, ele até pediu desculpas, né, lamento profundamente que minhas palavras não tenham deixado isso claro, mas que não haja dúvida que eu condeno inequivocamente esse crime horrível e a dor que causou à família de Charlie Kirk. Ou seja, a mídia ela já está tentando, né, realmente manipular a situação para que, como se o Tyler Robson fosse um adolescente, um jovem de 22 anos que foi tomado por uma forte emoção porque o Charlie Kirk, nossa, era uma pessoa tão odiosa, não é isso? E eu tenho um vídeo aqui que eu acho interessante, né, para não dizer outra coisa, que a gente realmente deveria escutar. Vamos ver se tem algo aqui. Essa moda pega! De forma alguma eu venho aqui comemorar a morte do Charlie Kirk, mas eu venho aqui discordar das pessoas que estão falando que é uma morte muito triste. Essa morte é muito bonita. Isso aqui, a verdade, é incitação à violência. Você falar que uma morte política é bonita, isso é uma irresponsabilidade sem tamanho. Essa pessoa deveria ter vergonha de falar uma coisa dessa na internet. Muito poética, já que ele morreu por algo que ele lutou tanto. Ele morreu por uma causa que ele acreditava. E ela fala aqui das armas, né? Só que o que faltou para ela aqui foi um estudo básico do caso, de que o Tyler Robson cometeu o crime contra o Charlie Kirk não com uma arma que ele comprou na esquina, mas ele cometeu o crime, novamente, mais uma reviravolta do caso, com um rifle muito antigo, que era do avô dele. Isso já saiu nos arquivos do FBI, enfim, toda a mídia, todo mundo já sabe disso. O rifle que ele utilizou era um rifle da família dele, de 10, 15 anos atrás. Ou seja, uma herança de família. Então não faz sentido falar isso, porque por mais que ele defendesse a segunda emenda, o Charlie Kirk, nos Estados Unidos, que é o direito de se portar armas, ele não foi morto por causa desse direito, ele foi morto por uma arma que existe há décadas. E não foi uma arma que ele adquiriu pela facilidade, entre aspas, de se comprar uma arma. Uma arma que estava na família dele. Então não faz sentido isso que você está falando novamente. É lindo, 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 lindo. E eu vim aqui pedir justiça por Tyler Robson. Ou seja, é isso que esse pessoal liberal aqui gosta de fazer. Fazer apologia a pessoas que cometem crimes horríveis e hediondos como esse aqui. Essa apologia ao crime, essa falta de senso moral, essa falta de senso de sociedade, essa falta inclusive de entender o que é a violência, porque certamente se isso acontecesse com alguém próximo a ela ficaria horrorizada, é que faz as pessoas irem na internet e terem posições assim. E o que mais me preocupa em relação a esse tipo de situação é que podem ser que tenham pessoas, adolescentes ou crianças que vejam um conteúdo como esse e acham isso interessantíssimo, quando na verdade essa pessoa deveria ter vergonha. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, entre aspas, pela liberdade de expressão, porque é excelente que essa pessoa se torne muito famosa por esse ódio que ela está propagando. É muito bonito isso na liberdade de expressão, para você ver que uma pessoa como essa não tem que ter voz na sociedade, ela não deve ser censurada. Mas deve ser visto que essa pessoa não tem a menor consciência de mundo para viver em sociedade. Que as opiniões dela e nada são a mesma coisa.
A gente chupou tanto o pau do Luiz Mangione. Por que a gente não chupa um pouco o pau desse menino? É porque ele é feio, né? Cara, isso é um absurdo. Essa pessoa devia ter vergonha de falar uma coisa como essa. A gente precisa, eu acho que, trazer de volta essa questão da vergonha, sabe? De falar assim, cara, é vergonhoso esse tipo de atitude. É uma vergonha você falar isso na internet. Minha opinião. Eu acho vergonhoso uma pessoa dar uma declaração dessa na internet. Mas não para por aí. Obviamente. Aqui, ó. Uma pessoa... Aqui, ó. Zofia Zambrano foi pega desfigurando o memorial de Charlie Kirk. Torne-a famosa. Ou seja, fizeram um memorial pro Charlie Kirk aqui, né? Bem bonito. E ela foi lá e pintou tudo de azul, de sei lá o que, rosa, branco, enfim. Vermelho. E aí ela tá dizendo que não é um memorial que ela apoia, então ela vai lá e faz o quê? E picha o memorial todo. Novamente, cara, isso é uma vergonha. Outra pessoa que outro memorial, as pessoas fazendo vigília. Ó, a esquerdista Kelly Rollo do Arkansas, que destruiu o memorial de Charlie Kirk em frente ao tribunal de Bentonville, não só perdeu seu emprego, como também foi despejada de sua casa e reduzida a pedir dinheiro online que ninguém está lhe dando. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas aqui tem um vídeo dela realmente destruindo o memorial de cara. Meu ponto aqui com essas análises, pessoal, é o seguinte. Essas pessoas, elas realmente acreditam no que elas estão fazendo. E isso é que me preocupa. Essas pessoas, elas realmente acreditam que o Charlie Kirk era um extremista, por exemplo. Quando, na verdade, se você estudar as opiniões dele, a forma como ele tratava as pessoas, você vai ver que ele era um cara muito moderado. Podia ter opiniões fortes sobre algumas questões, sim, mas mais uma vez, independentemente se as opiniões dele são fortes ou de extrema, ou não importa. Ninguém merece sofrer um crime como esse. Eu não quero que essa menina aqui, por exemplo, que está dando uma opinião absurda como essa, vergonhosa, eu não quero que nenhum mal físico aconteça contra ela, de forma nenhuma. Eu quero sim que ela tenha liberdade de dar essas opiniões absurdas pra gente olhar e falar assim, cara, realmente isso é um absurdo. Realmente suas opiniões não valem de nada. Você realmente não tem moral pra falar nada. Não é questão de não ter moral, mas enfim, a sua opinião é absurda. Essas ideias não valem. Porque esse é o posicionamento dessa galera liberal. De apologia ao criminoso, de apologia ao crime, ao mal. Apologia a alguém que cometeu um crime como esse. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu tinha até parado de comentar, não parado, mas eu tinha dado um tempo de fazer alguns vídeos, mas esse assunto me trouxe de volta. Com muita força. Porque eu vejo quão importante é, cada vez mais, vozes de bom senso, não é nem de esquerda ou direita, de liberal ou conservador, nada disso. Bom senso. Voltarem ou falarem cada vez mais alto. Porque a única forma que você tem de combater esse tipo de ideia é com boas ideias. É deixando essas ideias propagar e péssimas ideias, na verdade, essas péssimas ideias à luz do dia, para que todos nós possamos ver, e combater essas ideias com boas ideias, com boas políticas, que deem resultado e não espalhem ódio. Porque isso aqui é discurso de ódio. Isso aqui é incitação à violência. Fazer apologia a um criminoso? Isso é discurso de ódio. Isso é discurso violento. Criminoso condenado. Condenado ainda não, porque ele ainda não foi condenado. Mas, vamos dizer assim, entre aspas, em flagrante. Confesso que ele se entregou. E, na verdade, o pai dele, junto com um pastor, conversou com ele e meio que fez ele se entregar. E esse garoto aqui, o Tyler Robson, provavelmente vai pegar a pena de morte no estado de Utah.
essas ideias, essas pessoas realmente acreditam no que elas estão falando. E isso é extremamente preocupante. Porque, novamente, a mídia, essas personalidades de X, de Twitter, de Instagram, que ficam repetidamente falando e forçando e incitando ideias de extrema-direita, porque tudo é extrema-direita. Se você discordar de qualquer posição liberal, você é automaticamente de extrema-direita. Você é nazista, fascista, qualquer coisa virou fascista. Qualquer coisa virou nazista. E, obviamente, infelizmente, na cabeça desse pessoal, violência contra pessoas assim é justificada. Ou, vamos botar assim, você espirra esse tipo de retórica e vai ter uma pessoa no meio de milhares que vai falar assim, pô, aquele cara é fascista. Se ele é fascista, algum maluco vai lá e vai cometer o crime. E é isso que eles querem. Ah, mas a gente não fez nada, a gente só falou, não, vocês passaram anos incitando isso. Anos. Vocês passaram anos incitando esse tipo de violência, com esses discursos de todo mundo é extrema-direita, todo mundo é extrema-direita, todo mundo é fascista, todo mundo é nazista. Essa responsabilidade é de vocês que incitam esse tipo de violência, esse tipo de retórica. Onde qualquer pessoa que discorde de qualquer posição liberal automaticamente é fascista. São termos que já perderam o sentido. As pessoas nem sabem mais o que é uma pessoa fascista. Fascista é quem discorda de uma posição liberal. Ponto. Mais nada. As pessoas nem sabem mais o que é isso. Perdeu o sentido totalmente. Até a palavra discriminação perdeu o sentido. E isso é extremamente problemático. Era o que eu tinha para hoje. Um abraço e até a próxima.